Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos iniciando a 6ª semana do nosso devocional e eu glorifico ao Senhor pela vida de cada uma de vocês. Hoje nós estamos iniciando essa semana que nós teremos o tema Redefinindo o Sucesso, Crescendo para Baixo. E eu creio que é um tempo muito pontual nas nossas vidas e que vai fazer toda a diferença naquilo que o Senhor tem gerado dentro de nós. Então hoje nós estamos no dia 36 e o tema do devocional de hoje é Plantada no Lugar Secreto. O texto base está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, que diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este lugar secreto, que é onde nós podemos estender as nossas raízes com muita segurança, porque é exatamente ali a origem de tudo. Então, é exatamente nesse lugar secreto onde nós vamos ter a certeza e a convicção, a segurança de que tudo que nós plantarmos ali vai germinar e vai frutificar. Então, ela cita, no início desse devocional, o seu testemunho, que quando o Senhor começou a usar pessoas, para liberar palavras proféticas, acerca do que Ele queria fazer nela e através dela, então ela imediatamente passou a plantar no lugar secreto. Então ela fala algo que é muito importante para as nossas vidas, que ela não foi, depois do momento que ela recebeu as palavras e o propósito que Deus tinha na vida dela, ela não foi fazer lives, ela não foi se exibir nas redes sociais, ela não foi mostrar o que ela estava vivendo em Deus. Ela, na verdade, entendeu que ela precisava investir mais tempo em algo que ninguém conseguiria ver. Ela precisava investir tempo com Deus no lugar secreto e estender as suas raízes primeiro antes de se expor. Então ela fala, que ela entendeu que ela precisava apenas da audiência de Jesus. E com isso, ela aprendeu uma grande lição e ela cita aqui: a lição da audiência de ensinou ela que estender bem as raízes para baixo é necessário antes de crescer para cima. Muitas vezes, nós vemos muitas pessoas caindo, muitas pessoas passando por frustrações, por traumas, ministérios acabando, famílias acabando, porque muitas vezes não tem essa mesma visão, esse mesmo olhar, não se preocupam em estender as suas raízes para baixo primeiro, no secreto, com Deus, ser preparadas para depois, então, começar, a crescer para cima. E esse muitas vezes é o motivo de muitos ministérios fracassados, muitas famílias fracassadas, muitas pessoas caindo, porque se preocupam primeiramente com aquilo que é visível, se preocupam primeiramente com as aparências, para depois, então, depois que acabarem se frustrando, aí então olharem para as suas raízes. E hoje o Senhor está nos permitindo, através da vida dela, através do testemunho da pastora, nós aprendermos do jeito certo, nós não precisarmos passarmos por isso para aprendermos. Eu sempre falo algo que eu aprendi: eu não preciso sofrer, eu não preciso passar por momentos assim para aprender. O testemunho das outras pessoas já é algo que me ensina. Então que o teu coração também seja um coração ensinável, que você aprenda com o testemunho de outras pessoas, que você não precise passar pelo sofrimento, que você aprenda apenas ouvindo e você já comece a aplicar, a fazer isso na sua vida, para que você tenha um crescimento saudável e no tempo certo. Então a obediência, ela nos traz proteção. Então, em nome de Jesus, que você use hoje o testemunho dela, o que ela está nos ensinando, para que você possa aprender sem precisar sofrer, sem precisar passar por momentos de dificuldade, de frustrações ou muitas vezes quedas,
por se expor antes do tempo. Vamos, em nome de Jesus, nos posicionarmos e alimentarmos, germinarmos as nossas sementes, plantarmos as nossas sementes no secreto, primeiramente, para que depois possamos expor elas. Então, ela cita, que é neste lugar que muitas vezes tem como uma principal característica ou uma característica marcante, que é nele que nós plantamos sem que ninguém veja o que foi semeado. É neste lugar que nós estamos, no lugar secreto, em que nós precisamos plantar as nossas sementes sem divulgar para ninguém o que está sendo gerado nesse secreto, sabe? Muitas vezes, muitas coisas só poderão frutificar se nós entendermos esse princípio de não expor, mas de manter a semente, aquilo que o Senhor tem gerado dentro de nós, escondido, protegido no lugar secreto. E é por isso que ele já recebe esse nome, É secreto, é você e Deus, não precisa de plateia. O único espectador que precisa estar neste momento, neste tempo em que você precisa proteger a semente que o Senhor tem gerado em você, é somente Jesus. Ele é o único espectador neste tempo, neste processo que você está iniciando, em que Deus começa a te alinhar com o propósito que Ele tem para a tua vida, em que Ele começa a te mostrar os projetos que Ele tem acerca de você e acerca do teu chamado. Então, é o momento em que você tem que se retirar no teu secreto e se encontrar com Deus, para que Ele possa te alinhar e te direcionar e que você possa proteger aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, entenda que é neste lugar que tudo que você plantar vai prosperar. Então, essa certeza você precisa ter. Se você estiver colocando as tuas sementes neste lugar secreto com Deus, se você estiver nutrindo as tuas sementes, escondendo, protegendo a tua semente nesse lugar, escondida em Deus, pode ter certeza absoluta que tudo que você gerar neste lugar, ele vai prosperar, ele vai frutificar, ele vai nascer. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, entenda o poder que há no secreto, entenda o poder que nós possuímos desse livre acesso ao Espírito Santo, a Deus, e possamos ter esse relacionamento íntimo e gerarmos com Deus, em Deus, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então ela cita, que no Antigo Testamento uma das exigências que eram feitas, aos sacerdotes, é que as roupas íntimas dele fossem do mesmo material que as vestes externas, e isso trazia uma ilustração visual e nos remete, à importância de que a aparência ela tem que equivaler com a intimidade, ou seja, o exterior ele tem que equivaler com o interior. Então, nós precisamos nos atentar que aquilo que nós mostramos, a aparência, a reputação, ela tem que equivaler com o nosso interior, aquilo que nós temos gerado em Deus, porque uma coisa você precisa ter muito certo no teu coração, que a aparência, reputação, é aquilo que as pessoas veem acerca de quem, daquilo que nós mostramos, mas o caráter é quem de fato nós somos quando ninguém está nos vendo. Então, o que esse ensinamento nos remete é que aquilo que nós mostramos para as pessoas, ele tem que equivaler, ele tem que ser o mesmo que nós produzimos dentro de nós. Então tem que ter uma coerência com quem de fato nós somos quando ninguém está nos vendo. Então, ao longo do tempo, muitos líderes religiosos acabaram se perdendo em meio a aparências, em meio à religiosidade, e se perderam tanto que o próprio Jesus, ele comparou esses líderes com sepulcros caiados, brancos por fora, lindos por fora, mas cheios de imundície por dentro. Então, nós precisamos ficar atentas, sabe, a esse tipo de coisa. Eu sempre brinco, e eu sempre falo que quando eu observo e quando eu vejo pessoas arrotando santidade
perto de mim, eu já fico com receio, porque eu sempre lembro dessa passagem, né, em que Jesus ele prega, né, contra isso, contra esses líderes religiosos, contra essas pessoas, né, que eram os fariseus naquela época, né, que eles arrotavam santidade, menosprezavam aqueles que eram pequenos. Então, o que aconteceu? Jesus um dia advertiu eles, né, que eles eram como sepulcro caiado, eles eram lindos por fora, puro por fora, limpos por fora, mas por dentro eles estavam podres, por dentro eles estavam como um sepulcro caiado, eles se tornaram os maiores perseguidores de Jesus e do Evangelho, porque eles eram cheios de arrogância, cheios de soberba, cheios de orgulho e se escondiam atrás da religiosidade. Então, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos acerca das nossas aparências e fazer com que a nossa reputação ela seja equivalente com quem realmente nós somos, nós possamos ser verdadeiros, nós possamos demonstrar para as pessoas o caráter de Cristo em nós. Então, Jesus Cristo, ele denunciava sempre o altar sacerdotal público que os fariseus muitas vezes mostravam, mas que não tinha o respaldo do altar secreto, não tinham o respaldo de Deus. E não tem nada mais triste do que nós não termos o respaldo do céu, nós falarmos, nós abrirmos a boca e o céu não nos respaldar. Não existe nada mais triste que você pregar a palavra de Deus e não ter autoridade, porque o céu não te respalda. E muitas coisas, por que muitas pessoas, muitas multidões seguiam Jesus? Porque eles viam que Jesus pregava com autoridade. E o que isso significa? Jesus tinha respaldo do céu. Jesus era diferente dos fariseus, porque os fariseus falavam bonito, mas não tinham autoridade em Deus, não tinham respaldo do céu. E Jesus se destacava justamente pelo contrário, porque Jesus pregava com autoridade, sendo sempre respaldado pelo Senhor, respaldado pelo céu. Então, em nome de Jesus, esse respaldo ele acontece quando nós estamos com a nossa vida no secreto, nós estamos gerando os sonhos e os propósitos de Deus no secreto. Então, em nome de Jesus, jamais permita que isso aconteça com você, de você muitas vezes ter aparência, mas não ter o respaldo do céu. Em nome de Jesus, entenda que é tua, que é minha responsabilidade cultivar tudo que Deus tem gerado em nós, neste lugar, no secreto, na intimidade com Deus, no relacionamento íntimo e profundo, verdadeiro, genuíno com o Senhor. Aquele relacionamento que ninguém te vê, que não tem plateia nenhuma, que é você e Ele, mais ninguém. Então é neste solo em que nós plantaremos as sementes que Deus tem confirmado e confiado a nós, e teremos a certeza que elas serão germinadas, crescerão e produzirão frutos que permaneçam, frutos para a glória de Deus. Então, mulher abençoada do Senhor, não negligencie esse plantio no secreto. Em nome de Jesus, é no secreto esse plantio. Não exponha as suas sementes. Em nome de Jesus, nós vivemos num mundo hoje em que todos gostam de se exibir, todos gostam de ter visibilidade, muitos buscam fama, reconhecimento humano, mas eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando mulheres que estão entendendo esse princípio e que estão entendendo que precisam cuidar, precisam plantar as suas sementes em Deus e escondê-las neste lugar secreto, para que no tempo certo, para que quando elas estiverem bem firmadas, o agricultor possa as convidar para a próxima etapa do crescimento. Elas não vão adiantar o processo, elas não vão pular etapas, mas elas vão obedecer à voz do agricultor e vão esperar o momento certo em que ele a convidará para que ela possa avançar para uma próxima etapa e assim poder garantir
o sucesso daquilo que Deus tem gerado através da vida dela. Então, em nome de Jesus, mulher abençoada de Deus, se permita nesse tempo estar no lugar certo, estar plantada no lugar secreto em Deus. Eu creio com todo o meu coração, com tudo que há dentro de mim, eu creio piamente que Deus está levantando neste tempo as mulheres do secreto, as mulheres que têm investido tempo com Deus, que têm aberto o seu coração em verdade, em espírito, em adoração a Deus. Eu creio que é essas mulheres que Deus está levantando nesse tempo, mulheres muitas vezes que estão escondidas no secreto e que ninguém conhece ainda, mas eu sei que é uma questão de tempo, que Deus já está nos levando para este lugar em que Ele irá nos convidar a expormos tudo aquilo que nós temos gerado nesse processo, nesse tempo, no secreto. E essas sementes serão extraordinárias, terão um potencial sobrenatural, porque elas serão respaldadas por Deus e alimentarão os frutos do que nós estamos gerando neste tempo do secreto, alimentarão muitas gerações, muitas nações. Eu sempre tenho falado e eu quero que vocês criem expectativa em coisas grandes, em sonhos grandes, porque a palavra de Deus nos diz que Ele vai além de tudo aquilo que nós pedimos e de tudo aquilo que nós sonhamos, de tudo aquilo que nós imaginamos. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Não pense raso, pense em coisas grandes em Deus, porque é para isso que Deus tem preparado você, para levantar você como uma mulher referência para grandes propósitos, para grandes projetos, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. E não se esqueça de sempre estar no lugar secreto com Deus. Amém?